Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Política em debate na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite, pré-candidato Gideon Júnior. Muito bem-vindo ao programa Política em Debate em Budas Artes. Boa noite, certo. doutor. O senhor já recebeu as regras do programa, recebeu previamente as perguntas e a coisa vai funcionar assim. Eu vou lhe fazer 5 perguntas e a partir do término da primeira pergunta que eu fizer, vai começar a rodar o cronômetro e eu não posso ultrapassar 10 minutos sob pena de favorecer este ou aquele candidato. Ótimo. Tá bem? Podemos começar? Vamos embora. Então vamos lá. Primeira pergunta para o senhor. O que levou o senhor a concorrer ao cargo de vereador pelo seu partido e como escolheu esse partido? Bom, antes de mais nada, obrigado ao doutor e a toda a equipe do Política em Debate por ter abrido esse canal para a gente poder falar um pouco da gente, falar um pouco da nossa história, quem é a gente, quem é o Gideon Júnior. Bom, doutor, o Gideon Júnior, hoje ele está no partido PV, Partido Verde. O que me escolheu a estar nesse partido foi as ideias do partido, como que o partido se compôs na questão se comportou na questão da política local de Embu das Artes, e em nome da presidenta Sandra Gama, eu, de uma certa forma, fico muito feliz da postura dela, de ter desde o começo a ser uma presidenta que dá ouvido aos seus pré-candidatos a vereadores, e por tal motivo hoje eu estou no PV. E o que me levou a ser pré-candidato a vereador é um conjunto de coisas, né? Hoje meu pai ele é pré-candidato a vice-prefeito na cidade de Embu das Artes, e por tal motivo, hoje ele foi o segundo vereador mais votado na última eleição, e nessa última eleição o segundo vereador mais votado. E na história de Embu das Artes, ele foi o 4º vereador mais votado de Embu das Artes. Enquanto isso, como o nome dele foi colocado como pré-candidato a vice-prefeito, o nosso grupo político, que hoje a gente tem na cidade há mais de 20 anos, definiu que o meu nome fosse o melhor para poder dar continuidade ao legado dele como vereador na Câmara Municipal de Embu das Artes. Foi por tal motivo. Segunda pergunta. Na sua opinião, quais os 3 principais problemas do município e como o senhor enfrentará os problemas na Câmara dos Vereadores? Eu acho que assim, essa pergunta é muito importante para a nossa cidade. E esses problemas, acredito que são pilares de todos os problemas do Brasil. Hoje, todos os governantes têm o desafio do quê? Saúde, educação e segurança. Eu acredito que esses são os 3 pilares. Eu vejo como vereador, eu preciso primeiro saber qual é a função do vereador. A função do vereador é, além de propor projetos, indicar, fiscalizar. Hoje, o que eu vejo na gestão de Embu das Artes, o que falta é gestão. A gente precisa ter gestão para resolver esses problemas, porque dinheiro tem. A gente tem 1 bilhão e 500 milhões de reais no caixa da prefeitura todos os anos, e todos os anos vem aumentando. E nesses últimos anos, o que a gente vê, nesses últimos 8 anos, o que a gente vê, não vemos gestão. Então, eu acredito que com a gente tem esses problemas, que é na questão da área da saúde, falta exame, falta um acompanhamento, você não consegue marcar um clínico. Eu acho que você precisa, para esses problemas, primeiro você precisa fazer um balanço, o que de fato, a gente tem tais problemas na área da saúde, tais problemas na área da segurança, tais problemas na área da educação. O que a gente tem que fazer? Pegar esses problemas, pegar pessoas preparadas para poder resolver esses problemas e modernizar esses problemas que hoje tem nessas áreas que eu acredito que são os pilares de um governo para poder ter um governo de sucesso. E eu, como vereador, tenho a função de fiscalizar e ver, e além de fiscalizar, propor projetos que de uma certa forma venha convergir para poder melhorar a situação desses problemas para o nosso povo. Entendi. E o senhor tem algum projeto mais especificamente na área da saúde e da educação para o município? Hoje eu vejo que assim, a educação e a saúde eu acredito que são os 2 problemas de todos os governos. Todo mundo tem medo de falar de saúde, e os governantes têm medo de falar de saúde e de educação.
eu como pré-candidato a vereador, eu tenho ideias que, de uma certa forma, a gente tem como contexto, isso eu aprendi, você não tem que ter vergonha de copiar que deu certo em outros lugares. Você, na verdade, precisa fazer as coisas funcionarem. E eu hoje tenho como projeto que deu certo em Osasco, na área da educação, a gente poder criar centros para a juventude, de acompanhamentos, que a juventude hoje é o futuro. As crianças hoje são o futuro da nossa cidade, na área da educação. É criar centros como fosse CELS, hoje que tem um CEL que deu certo no colégio, porém ele não tem o ensino médio nem o ensino integrado na educação. E você fazer um ensino integrado com cursos técnicos para a nossa juventude. Para aquelas crianças, de uma certa forma, mais no ensino fundamental, que é no caso, eu tenho a intenção de fazer e propor na Câmara Municipal creche em tempo integral para todas as creches que hoje tem em Embu das Artes, porque tem creches que hoje são em tempo integral, porém tem outras que não em alguns outros bairros. Então, são uma ideia que eu tenho. E uma coisa que eu acho que a gente precisa na área da saúde é modernizar a saúde pública de Embu das Artes, que infelizmente ela parou no tempo. Hoje a gente vai no pronto-socorro, a gente é atendido como ficha. E eu acho que hoje, num clicar de um celular, você consegue resolver milhares de coisas. Por que não criar um aplicativo para a área de saúde, você marcar um exame, você poder marcar marcar um exame, marcar uma consulta através de um aplicativo? Eu acho que são coisas tão simples que modernizaria a saúde da nossa cidade e também não teria aqueles conchaves, né? Que de uma certa forma existe em Embu das Artes, infelizmente. Eu sou amigo de tal pessoa, eu consigo marcar tal consulta. Quando você tem um aplicativo e você faz isso de uma certa forma funcionar, você moderniza a saúde pública de Embu e aí acaba com esse problema, que é o quê? É de você não conseguir marcar esses exames com tanto tempo de demora e com uma certa forma um pouco mais rápido. Então são ideias que eu acredito que são outras ideias que eu tenho para Embu das Artes. Tenho certeza de uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: eu não preciso saber sobre todos os assuntos. A gente só precisa ter pessoas ao nosso lado que, de uma certa forma, entenda sobre o assunto e possa a gente, como vereador, propor para a cidade de Embu das Artes. E isso é um conjunto de ideias que a gente vai discutindo com a população. Entendi. Quarta pergunta. Cite uma lei municipal que o senhor apoiaria e uma lei municipal que o senhor gostaria de mudar ou mesmo revogar. Na verdade, eu acredito que, por exemplo, a pergunta da questão, eu vejo hoje a lei do silêncio como uma lei, além do silêncio, muito boa. A lei do silêncio que foi feita em governos passados, porém não tem sido funcionando. Ela não funciona hoje em Embu, na gestão da atual gestão. Ela não tem funcionado. A lei do silêncio, que é o quê? É você ter um panorama do volume do som em alguns lugares. E isso, de uma certa forma, eu tentaria, de uma certa forma, não revogar, mas eu acredito que aprimorar a fiscalização e colocar algumas outras coisas. Mas uma coisa que eu mudaria, eu acho que revogaria uma lei que hoje, infelizmente, eu acredito que ela não tem funcionado e que, de uma certa forma, que foi criada, hoje você tem em Embu das Artes a questão sobre o orçamento da nossa cidade, que foi feita essa lei melhor, a lei do orçamento participativo que foi feita, que foi revogada da atual gestão, que era uma secretaria que foi criada para poder se discutir o orçamento da nossa cidade, que é o orçamento participativo, que existia uma secretaria municipal, e de uma certa forma eles revogaram essa lei. Eu, de uma certa forma, voltaria com essa lei para a cidade de Embu das Artes, para poder a gente ter uma secretaria que possa escutar a população e possa fazer a diferença, doutor. E a última pergunta: o senhor faria alguma alteração na lei orçamentária? Eu acho que assim, uma das funções do vereador é você saber que você tem o direito de criar, de propor emendas positivas ao orçamento da nossa cidade, da lei orgânica da nossa cidade. Inclusive, usando o exemplo do meu pai, doutor,
meu pai, na última lei que é proposta pelo Poder Executivo na nossa cidade, o Poder Executivo ele propôs gastar R$16.000 na questão do turismo da nossa cidade. Isso é uma coisa importante para poder usar incentivo do nosso turismo. Meu pai fez mais de 38 emendas positivas para poder, em questão do orçamento, do orçamento da nossa cidade, da lei orgânica. E a ideia, eu acredito que para você ter um orçamento que é algo que você vai propor para o ano seguinte, você tem que escutar a população e escutar as demandas da população para poder, assim, você fazer uma coisa muito importante, que é propor emendas positivas para poder ajudar a população. Muito bem, o senhor cumpriu o tempo. Opa, consegui. Faltam só 12 minutos, tempo suficiente para que a TV Cidade Ativa, a TV Online, agradeça a sua participação no programa Política em Debate em Embu das Artes. Eu que agradeço. E todos nós da TV estamos torcendo para que o senhor seja efetivamente escolhido como candidato pelo seu partido. Muito obrigado pela participação. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Valeu. Política em Debate na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Em Buema, materiais para construção. Uma loja completa com produtos de qualidade. Portas, janelas, as melhores marcas. Móveis e interiores. Cimento, areia, pedra. Tudo bom, pessoal? Mais um ano começando, a família da Embuema contando com vocês aí, precisando reformar, precisando construir, conta com a gente. Variedade e melhor preço. Em Buema, tradição e qualidade em material de construção. Política em Debate na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui na Cidade Ativa TV Online, inaugurando aqui na cidade de São Paulo o programa Política em Debate. Para que todos entendam, eu vou explicar para vocês, pelo menos tentar explicar o programa Política em Debate. Como vocês sabem, o grande problema de uma eleição, principalmente municipal, é o eleitor conhecer o candidato a vereador do seu município. Ou ele vota sempre nos mesmos, porque são famosos, porque vêm de mídia. Muitos, ao serem eleitos, tinham antes programas políticos, programas na grande mídia, programas na televisão ou na rádio. Fora isso, o eleitor de São Paulo não conhece o seu candidato. Então ele vota em quem? Ou na indicação de parente, ou de amigo, ou de alguém do bairro que promete, entre aspas e de forma muito genérica, melhorias para o nosso bairro. E fica prometendo coisas que, na realidade, não dependem do município, como segurança, por exemplo, como violência pública, por exemplo. Pensando nesse desconhecimento dos candidatos a vereador, a TV Cidade Ativa criou o programa Política em Debate, para que você, eleitor, nosso seguidor, nosso ouvinte, conheçam desde a pré-candidatura os candidatos ou as pessoas dispostas a trabalhar pela cidade de São Paulo. Pessoas que tenham projetos, pessoas que tenham ideias para melhorar a cidade. Muitas vezes, por morar na Zona Sul,
O eleitor simplesmente nem sabe da existência, nem fica sabendo da existência de um candidato lá da Zona Norte, ou da Zona Oeste, ou da Zona Leste, e assim por diante. Há pessoas muito interessantes, há pessoas com projetos muito bons, mas é forçoso convir, não é? A eleição, o período de propaganda eleitoral gratuita não apresenta o candidato. E aí surge um outro problema. É o candidato que é eleito porque criou uma forma criativa de em 10 segundos se apresentar. Se apresentar sem falar em projeto. Se apresentar contando piada, se apresentar vestido de palhaço, ou vestido de verdugo, ou vestido de fardado de policial, enfim. Né? Todos aqui se lembram de um grande e célebre candidato a presidente da República, que não tinha tempo nenhum, então ele se tornou uma figura pública porque ele gritava no vídeo, meu nome é Enéas, lembram disso? Pois é, ele conseguiu ser eleito depois, deputado ou senador, eu não me lembro, porque criou uma forma criativa, porque 10 segundos de propaganda eleitoral gratuita não apresenta ninguém, não conhece ninguém. Pensando nessa dificuldade cívica, eleitoral, para que se cumpra o dever constitucional de votar, não é? Nós criamos o programa Política em Debate. Da seguinte forma, todos os partidos políticos foram convidados pela direção da TV. Todos, sem exceção. Todos os candidatos e pré-candidatos a vereadores receberam a cópia das perguntas que irão responder. Significa que todos os pré-candidatos irão responder as mesmas perguntas. Desta forma, a Cidade Ativa TV Online garante, não é, a sua imparcialidade, garante o fato de que ninguém será favorecido. O candidato ou pré-candidato terá 10 minutos para responder 5 perguntas. Nós não iremos aumentar o tempo, não iremos prorrogar o tempo, não iremos alterar a forma de pergunta, nem as perguntas. Não há favorecimento. Todos foram candidatos. Todos foram convidados pelos dirigentes de seus partidos. Assim, você que é pré-candidato a vereador ou vereadora e quiser comparecer em nosso programa Política em Debate, apresentando o teu trabalho, apresentando as suas ideias, propondo ao público os seus projetos que serão defendidos na Câmara dos Vereadores, nos procurem. Procure o dirigente do seu partido que recebeu o nosso convite. Tá bom? Numa próxima entrada, nós iremos fornecer a todos vocês o telefone e o meio de contato com a Cidade Ativa TV Online, para que você, pré-candidato, possa se inscrever, possa pegar os detalhes do programa e possa receber as perguntas que irá responder. Então, até o próximo programa. Até lá e bem-vindos ao programa Política em Debate, Cidade de São Paulo. Muito boa noite a vocês todos. Política em Debate na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Boa noite, pré-candidata Mara, indicada para vir fazer nossa entrevista pelo seu partido, MDB, né? Temos muito prazer em recebê-la. A senhora já conhece as regras do programa. Sim. O seu partido recebeu essas regras, a senhora recebeu as perguntas que a senhora, assim como todos os outros pré-candidatos, irão responder. E eu vou dizer como é que vai funcionar hoje, tá? Sim. Eu vou lhe fazer a pergunta. Quando eu acabar de fazer a primeira pergunta, os 10 minutos começarão a correr no cronômetro que está na tela, tá certo? Nós não podemos prorrogar o tempo, nós não podemos estender os 10 minutos. Se a senhora ainda não tiver terminado de falar com 10 minutos, a entrevista será cortada.
Sim. Porém, se a senhora responder as perguntas antes do tempo dos 10 minutos, o tempo que sobra, a senhora vai poder falar da senhora e do seu trabalho. Tá certo? Certo. Tomando cuidado, como todos foram alertados, de que não é o momento de pedir voto. A senhora é apenas pré-candidato, a senhora nem sabe se o partido ainda vai concordar em lançar a senhora como candidata. Tá bom? Sim, tá certo. Podemos começar? Sim, podemos. Então tá. Vamos lá, primeira pergunta. O que levou a senhora a concorrer, ou ter a ideia de concorrer ao cargo de vereador? E por que a senhora escolheu o seu partido? Eu entrei para defender as crianças e pessoas em geral com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, porque eu tenho na minha família o meu filho, o meu neto e o meu irmão que tem deficiência. Nossa. O meu filho tem deficiência auditiva e o meu neto também. Entendi. E o meu irmão tem síndrome de Down. Então eu sei bem o que é na pele uma família que tem crianças com deficiência. Entendi. E hoje eu enfrento também algumas deficiências com meu neto na escola, enfrento também na sociedade com meu filho, com meu irmão. Então eu vim para defender a lei que protege as crianças. Hoje ainda tem muita dificuldade, né? Além de já ter feito um trabalho, mas ainda são muito carentes essa área. E eu escolhi esse partido por ser um partido do governo atual, do prefeito atual, e do Ricardo Nunes, e por ele apoiar as mulheres. Entendi. Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Na sua opinião, quais os 3 principais problemas do município e como a senhora enfrentaria esses problemas na Câmara Municipal? Para mim, a saúde, a educação e a parte dos deficientes, que Entendi. ainda são muito carentes. E como a senhora enfrentaria esses 3 problemas na Câmara Municipal? Então, na saúde, eu levaria um projeto de aumentar a inclusão de libras nos hospitais, nos postos, e aumentaria também o atendimento de saúde especializado para esses tipos de deficiência. Entendi. E na educação, levaria libras para escolas, né, que já é um direito deles. Certo. E hoje nas escolas não tem aulas de Libra, seria a inclusão, e a inclusão das crianças na escola, Entendi. nas escolas de classe comum. Entendi. Perfeito. A senhora tem algum projeto que trata especificamente da saúde e da educação do município? Sim. Tem um projeto que, na educação, de fazer a inclusão de Libras, como já havia dito, e preparação também das pessoas para que recebam essas crianças, tanto as crianças também que já estão na escola. Para elas também, quando as crianças chegam, é uma novidade, então elas ainda não sabem como receber. E isso também a gente passa muita dificuldade, com preconceito, né, das crianças, aceitação, os professores também não são preparados. Às vezes, assim, a criança está lá, mas é só um número, ela só está lá. E ela está perdendo todas aquelas informações. Então, teria que ter um Libras, um professor de Libras, junto com o professor comum, né, na sala. Entendi. Perfeito. A senhora poderia citar uma lei municipal que a senhora apoiaria? E uma lei municipal que a senhora gostaria de mudar? Tem a lei que eu aprovaria é a lei que já defende, que tem a lei que defende os deficientes. Tá? E eu mudaria, às vezes, o modo que é conduzido isso. As verbas, né? Seria as mais verbas, colocaria mais pessoas, capacitaria mais profissionais, tanto da área de saúde como da área pública, para poder receber esses deficientes. Entendi. E a senhora faria alguma alteração na lei orçamentária do município? Faria para ser destinado hoje, a maioria dos deficientes, eles vivem em extrema pobreza, né? E geralmente são pessoas mais negras e pardas. E também tem muita discriminação. Então eu destinaria uma verba até mesmo de auxílio aluguel para essas famílias, por eles não poderem trabalhar. Tem mães e pais que às vezes têm que se dedicar integralmente à criança.
Embora já tenha alguns recursos, mas eu acho que ainda está muito carente, nós precisamos ainda de entrar com mais recursos para essas famílias. Entendi. A senhora estava me falando da criação de uma creche específica para deficientes em cada bairro. Achei essa ideia extremamente fantástica. Eu queria que a senhora explorasse um pouco mais isso. Sim. Quantas pessoas? Tem deficientes suficientes no município para isso? Olha, hoje em dia, só de deficiente auditivo, nós temos na estatística mais de 2.500 pessoas com deficiência auditiva. E, no geral, dá mais de 7 milhões de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Nossa. Então, tanto motora, psicológica, né? E são assim, hoje os recursos que tem ainda não abrangem nenhuma parte dessas pessoas. Entendi. E nós precisamos de estar entrando para defender a lei que protege eles. Tá bem, pré-candidata Mara, a senhora respondeu todas as perguntas, a senhora tem um tempo restante para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre sua plataforma política, sobre seus desejos, não é, políticos, de atuação na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Esteja à vontade para falar o que a senhora quiser a seu respeito. Então, hoje eu tenho o meu filho, né, meu neto, enfrento muita dificuldade. Hoje o meu neto, ele teve que mudar de bairro, próximo da onde a gente mora, que é na Zona Norte de São Paulo, não ter assistência para ele, não ter escola especializada que pudéssemos colocar. E hoje ele tem 8 anos e ele ainda não foi alfabetizado. Nossa. Assim como ele não foi, tem muitas crianças que não foram, né? O meu filho, quando ele entrou na escola, ele ficou 6 anos para 7 numa escola pública. Quando eu fui conversar com a professora e falei, mas meu filho ainda não sabe nem escrever o nome dele. E já faz tanto tempo que ele está aqui nessa escola. Ela disse, mãe, mas ele talvez nunca vai ler um livro. E na sala só tinha figuras, sabe, decorativas. Isso foi dito na escola. É. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa, como assim meu filho não vai ler um livro? Meu filho, ele tem deficiências auditivas, ele é surdo. Mas ele tem capacidade de estudar. Inclusive, ele passava com um médico no SEMA, que também era deficiente auditivo, que era surdo. E eu falei, como que ele não vai ter condição de ler um livro? E aí eu fui numa escola, as escolas não me apoiaram, falaram que era assim mesmo, que eu tinha que conformar, que meu filho tinha uma deficiência. E aí o que eu fiz? Eu fui numa escola particular e eu consegui matricular ele nessa escola particular por 6 meses. Em 6 meses o meu filho foi alfabetizado. E aí eu consegui tirar ele, eu tive que tirar ele da escola por eu ter uma outra filha. E eu tive um problema de saúde, que ela teve leucemia, eu tive que me dedicar mais a ela naquela época. E ele teve que entrar numa escola particular. Porque, assim como a maioria das mães hoje, que tem filhos com problema, com alguma deficiência, os pais acabam não aguentando e indo embora, né? E a mãe acaba ficando com a responsabilidade sozinha da criança. Entendi. E foi isso também que aconteceu comigo. Entendi. E por isso que hoje eu estou entrando para defender essa classe, defender as crianças, porque eu sei bem na pele o que uma mãe passa quando tem um filho com problema na família. E a discriminação, a sociedade. E talvez não é nem culpa da sociedade, porque a sociedade não está preparada para receber esse tipo de crianças que são diferentes, né? Eu fiquei impressionado com o número que a senhora falou, de 7,5 milhões de pessoas com alguma deficiência na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo tem esse tanto de pessoas. Na estatística está. Isso mesmo. Esse número impressiona. Esse número é de conhecimento público? Então, eu não sei até onde vai esse conhecimento. Entendi. Mas eu sei que ainda falta muito a fazer para defender essas pessoas, né? E elas têm direito por lei. Claro. Foi adquirido por lei. Em 2015, saiu a lei mais recente de 2015. Entendi. Mais alguma coisa? Não, acho que espera só. Então tá. A Cidade Ativa Online fica muito agradecida pela sua participação no nosso programa Política em Debate. Espero que nos encontremos novamente. A sua plataforma política é muito nobre e nós nos solidarizamos pela sua causa. Muito obrigado pela presença. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.
Política em Debate na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Já pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's the one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.